pessoal, então continuando o nosso vídeo sobre os níveis de escrita, né, e leitura, sobre os níveis de alfabetização da criança. Então, nós vamos falar agora sobre o silábico sem valor sonoro e o silábico com valor sonoro. A diferença básica é quando a criança consegue perceber o som da letra, que o som representa alguma coisa nesta letra e que a sílaba representa também o seu som. Então, cada letra e cada sílaba representa um som da fala, ou o som da palavra, né? Então, ela começa a ter essa percepção quando ela entra no silábico com valor sonoro. A gente pega muita criança, por exemplo, aqui no consultório, que escreve com um bando de letras, né? Ela coloca um monte de letra, mas ela já tem uma noção. Por exemplo, ela sai daquela noção inicial que a gente falou anteriormente, que é do pré-silábico, e ela já sabe, por exemplo, que dinossauro se usa algum tipo de conjunto de letras, mas não é um montão de letra. Ele tem um limite. Por exemplo, se ele for escrever casa, ela sabe mais ou menos quantas letrinhas ela utilizaria, tá? Ela pode saber, por exemplo, que são 4 letras e colocar qualquer letra, de qualquer jeito. Ou ela vai colocar 2 letras que vai representando aquilo que ela tá falando, tá? Mas tem uma diferença, ela não consegue associar o som desta sílaba e o som desta letra. Ela vai colocando qualquer coisa, qualquer letra, e para ela está escrito o que ela está querendo transmitir. Então, por exemplo, ela usa já as letras sem fazer repetição. Então, por exemplo, se ela vai escrever, sei lá, gato, ela vai botar F, I e V. Para ela está escrito gato. Então, ela sabe que vai a um número específico de letras, que não é aquele montão de letra lá do pré-silábico, e que ela representa alguma coisa, né? Mas ela ainda não sabe, não reconhece o som dessas letras, tá? E nem da sílaba. Então, na palavra, cada letrinha representa uma sílaba. Só que como ela não tem essa noção de qual som que é dessa sílaba, ela é sem valor sonoro. Mas ela sabe que é uma sílaba que se usa. Este nível, então, ele dá o início ao processo em que a escrita representa efetivamente a fala. Então, ela vai entender que ela está escrevendo exatamente o que ela já começa a entender que ela está escrevendo aquilo que ela está falando, né? Se ela vai escrever o nome dela, por exemplo, Marina. Então, ela vai escrever Marina, ela deveria colocar algumas quantidades de letras suficiente para escrever Marina, mas ela ainda não tem essa noção de quais letras ela deve escrever. E nas frases, cada letra representa uma palavra. Então, se eu pedir para ela escrever o gato bebe leite, por exemplo, ela vai fazer 3 ou 4 palavras, né, conjunto de letras, que para ela vai representar uma frase, tá? Então, ela não trabalha com valor sonoro, ela não consegue ainda compreender que cada sílaba tem um som, ou cada letra, né, tem um som. Já no silábico com valor sonoro, ele é o quê? Quando ela já percebe a correspondência entre a letra e o seu som, e a sílaba e o som que ela forma, tá? Então, ela já consegue perceber. Então, ela sabe que casa é um conjunto de CA e o SA. Só que ela ainda tem uma certa dificuldade, né, inicialmente, em representar essas sílabas, porque ela não conhece ainda todo o silabário. Então, o que ela vai fazer? Em alguns momentos, ela vai inventar ali umas sílabas que ela acha que é daquela palavra. Mas quando ela tiver a aquisição 100% dos sons de cada letra e qual é o som que essa sílaba faz, ela vai conseguir já formando as palavrinhas, tá? Então, no silábico com valor sonoro, na palavra, então, cada letra representa o som da fala. Isso ela já sabe, tá? Ela já vai ter internalizado isso, já vai ter entendido isso. Ela vai usar as letras fazendo as correspondências com som. Então, por exemplo, ela pode escrever caderno, ela pode botar aeno, né? Sem colocar, por exemplo, as consoantes.
Então, se ela colocar as vogais, ela já está tendo a aquisição que o A faz A, E, no. O, né? A, E, O. Então, ela sabe que é caderno. Então, ela já faz essa correspondência com o som nas palavrinhas que ela está escrevendo, né? E que ela começa a tentar fazer as primeiras leituras. Então, ela já tem essa ideia quando a gente trabalha com a criança, né? Eu trabalho com a alfabetização através do sonoro, né? Do som e da sílaba, do som dessa sílaba, né? Então, ela já começa a ter. E cada frase, cada letra da palavra representa a sílaba da forma que realmente ela está já compreendendo. Então, ela vai botar o gato bebe leite, ela pode botar o GAO, por exemplo, que é o GA e o O, não colocar o T, B, ou E, ou dois Es, né? E leite ela vai escrever da forma dela. Também nós vamos mostrar no próximo vídeo esses exemplos aí de cada nível para que vocês consigam perceber o que mais ou menos essa criança representa, tá? Mas isso fica muito claro quando vocês estão atendendo as crianças, estão recebendo esse aluno. Quando ele escreve, por exemplo, a gente faz o teste da Emília. Então você pede para a criança escrever pé, bola, casa, sei lá, macaco e borboleta. Então ela vai escrever e quando ela coloca aquele bando de letra, a gente já sabe que é sem valor sonoro. Porque mesmo que tu pergunte para ela que som é aquela ali, ela não vai conseguir dizer. Agora, se ela já começa a escrever com bastante ideia de quais letrinhas ela vai usar, por exemplo, até quais vogais ela vai usar, a gente já entende, já começa a perceber que ela já está com aquisição com valor sonoro, do silábico, o nível dela já silábico com valor sonoro, tá ok? Também nós vamos falar no próximo vídeo, então, sobre o silábico alfabético, o alfabético e o letramento, tá ok? São conceitos, então, alfabetização e letramento são dois conceitos diferentes e a gente vai falar um pouquinho também no próximo vídeo. Ok, pessoal? Obrigado por estarem aqui conosco, tenham uma boa semana e nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Até lá, tchau, tchau!